Vou contar para vocês o que eu tinha preparado, né? Mas que a gente pode fazer uma apresentação em cima disso. Quando a Cecília começou a falar da associação, o que era, isso é uma coisa que nós nos preocupamos em falar, até para contextualizar e que vocês possam saber de onde é que nós estamos tirando as informações. Veja, essa associação, tendo ela 3 serviços, que são o CAPS, o ambulatório e agora o GPS, que é a atenção, a saúde mental na atenção primária, nós atendemos especificamente no CAPS adultos. Porém, nós temos uma procura muito grande de crianças que vão até o ambulatório. E isso acaba nos incomodando no sentido de que nós não podemos atender, porque o nosso CAPS foi cadastrado para adultos. O ambulatório, como é que faz? Medicar a criança, tem tanta coisa que a gente pode fazer antes de medicar, né? A medicação na infância pode ser uma coisa mesmo grave. Isso nos preocupa. Então, algo há que se fazer. A oportunidade de nós termos a parceria com a 18ª Regional para a realização de atividades na atenção básica, nos deu também essa oportunidade, nos permitiu abrir esse leque e resgatar algo que já fazia parte dos primeiros objetivos da Associação Promopense Saúde Mental, que era promover ações científicas que promovam o conhecimento e que promovam algo que a comunidade possa refletir. Quando eu estou dizendo das pessoas que nos procuram, veja, nós somos referência para uma região de 21 municípios. Então aqui vem pessoas de todas as cidades próximas. Mas considerando que não somos um serviço que atende crianças, não era para ter. Nós temos uma alta procura e as professoras que estão aqui sabem disso, o quanto vocês nos solicitam para que acompanhem as crianças. Então, eu fiz um levantamento dessas crianças que nos procuraram. Não são, obviamente, uma amostra tão grande, mas são uma amostra significativa. Fiquei bastante preocupada com o aumento de procura de crianças e acho que isso pode representar alguma coisa no nosso comportamento social. Dentro desse levantamento, eu procurei inicialmente ver quais eram as queixas mais comuns que aconteciam. Eu acho que isso não vai ser surpresa para quem é professor. 43% da população pesquisada veio com a queixa de hiperatividade, agitação, irritação, nervosismo, ou seja, quase metade, né? Aí vamos ver qual seria a segunda: dificuldade de aprendizagem, dificuldade escolar. Será que uma coisa não tem a ver com a outra? Né? Aí vem outras alterações de comportamento, como ansiedade, depressão, medos, fobias, né? Alterações de comportamento, que aí não sei exatamente especificar quais seriam, porque o médico não colocou ali, mas são todas coisas que muito graves, penso eu. Ideias suicidas para a infância é de preocupar, né? E aí temos uma outra informação que é excesso de medicação. Eu penso que vocês, enquanto atendendo o público infantil, têm acompanhado isso tão bem quanto a gente, que é o uso indiscriminado, eu penso. Apesar de muitas vezes ir com encaminhamento médico, então acho que a gente precisa refletir isso, porque em torno de 20%, 25% da população pesquisada, ou seja, 1/4 dessa população, já faz uso de medicação. E essa população a que eu estou me referindo inclui crianças de 2 a 13 anos. Veja, 2 anos, né? O que está acontecendo? Eu acho que quando a gente se propõe a sentar aqui, olha, gente, apesar de percebermos isso no dia a dia, de sabermos o quanto isso acompanha a realidade de cada um, quando a gente senta e faz uma pesquisa e levanta dados estatísticos, parece que concretiza aquilo que a gente só percebia, né? Aí, muito bem. Vamos ver o que acontece no levantamento dessa pesquisa.
quais eram as causas ou como é que era o quadro familiar dessa criança. Isso eu não pude colocar como... Tá, conseguiu? Eu não pude colocar em dados estatísticos, porque não eram todas que os médicos colocavam. Na ocasião, quando nós começamos, eram 3 médicos, a gente não tinha pensado em fazer com esse propósito, então eu não tenho exatamente a informação. Vai para o começo? Ah, pode passar. Pode passar. Ah, tá. É porque ali eu estava dizendo o que acontece com a demanda infantil uma vez que nós não podemos atender. E o que a gente vê, assim, vai para o ambulatório, vai para posto de saúde, para as unidades básicas, para os conselhos tutelares, para as escolas e até para a internação. A gente já viu, já acompanhou, né? E os pais? Essas crianças não têm pais? Não tem mãe? Não tem... Sabe, aquela é uma tela do Portinari que mostra uma família de retirantes, sofrida, perdida, sem rumo, e eu penso que nós estamos vivendo um momento onde as nossas famílias estão assim, perdidas, sem rumo, né? O que a gente percebe na nossa realidade, no nosso dia a dia, é que parece que as crianças são, sabe aquela brincadeira da batata quente? Né? Ninguém quer, você cuida, e vai jogando. Pera, o que é isso? Nós estamos falando de gente, não da batata quente, mas parece que fica semelhante, não é?